Bom dia, irmãos. Quero saudar todos os amados com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria, com satisfação, que nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, o Deus misericordioso, aquele que um dia nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Devemos cultuar o Senhor em espírito e verdade, com reverência. Convido os irmãos, curvar suas fontes, estaremos orando ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai amado, queremos aqui mais uma vez, Senhor, expressar nossa gratidão a Ti, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de adorar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui, este local, um local reservado para Te prestar culto, Senhor, com nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade para com o Teu povo, para com a Tua igreja, Senhor. O privilégio que temos de adorar o Teu nome. Ó nosso Deus, estamos aqui ansiosos para sermos alimentados por Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fala aos nossos corações, nos edifica, nos ensina, Senhor. Fortalece a nossa fé, meu Deus, por favor. Alimenta nossas almas com a exposição da Tua palavra, com todos os atos deste culto a Ti, Senhor. Que venha redundar glória ao Teu nome. Fala aos nossos corações, por favor, Senhor. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vamos ler dos versos 13 ao 23. Colossenses 1, capítulo 1, dos versos 13 ao 23. E diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. A palavra do Senhor. Eu convido aos irmãos, nos colocar de pé, vamos estar assim. Estamos entoando o hino número 3. Eterno Pai,
e teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto elevado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, e com os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Chamada a contrição e arrependimento. Neste momento, durante o culto, nós confessamos as nossas falhas, os nossos pecados diante do nosso Deus, que é santíssimo. Mas antes, vamos ler a palavra do Senhor, que nos dá embasamento para isto. Salmos 38, dos versos 18 a 22. Salmos, capítulo 38. Vamos ler dos versos 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor, dos versos 18 ao 22. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse era o clamor do salmista Davi. Salmos, como instrumentalidade de Davi, foi escrito por Davi. Deus usou Davi para escrever esses salmos. E no final ele expressa o seu clamor. Ele reconhece as suas iniquidades, os seus pecados,
onde ele diz que confessa a iniquidade. Devemos fazer isso, meus irmãos, nesse momento. Confessarmos as nossas iniquidades, os nossos pecados. Mesmo sendo um povo redimido, mas a gente peca, a gente falha. A gente entristece o Santo Espírito que habita em nós. E no final ele diz: apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Esse socorro aqui, o perdão do Senhor. Devemos, neste momento, meus irmãos, com toda sinceridade, nos curvarmos diante da presença do Santíssimo Deus e clamar a Ele o seu perdão sobre os nossos pecados. Faça uma oração individual cada um, os irmãos, oração de confissão. Logo após, o pastor Josué estará quebrando o silêncio com uma oração. Senhor Deus, eterno e misericordioso, Tu, ó Pai, tens misericórdias infinitas, e as Tuas misericórdias se renovam cada manhã. E é porque as Tuas misericórdias se renovam cada manhã, é que não somos consumidos. Sabemos que podemos recorrer ao Senhor, confiando na justiça de Cristo, sabendo que Tu mesmo, ó Deus, providenciasse um meio para que o Teu povo pudesse sempre recorrer a Ti, em momentos de fraquezas e de tropeços, que não ficássemos prostrados, mas com o coração contrito e quebrantado, olhando para Cristo e confiando tão somente nele, nos achegássemos a Ti, confessando nossos pecados, na certeza que temos um advogado junto a Ti, ó Pai. Ele é santo e justo para nos purificar de toda a injustiça. E é em nome dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós Te agradecemos o perdão dispensado. Amém. É este o momento do culto, o momento que os irmãos, peço por favor se colocar de pé, estaremos continuando adorando o Senhor, desta feita com cânticos. O irmão presbítero Leone estará conduzindo este momento. Ok. Graças a Deus temos o Data Show hoje. Então todos vão poder cantar. Mas quando não tem o Data Show, sempre as letras das músicas estão aí no boletim. Mas é melhor você olhar para frente do que ficar olhando para a sua mão. Quer dizer, se concentra mais e consegue adorar cantando melhor. Do Senhor são todas as coisas. Deus criou o mundo, nos criou. E tudo o que há no mundo é dele. Não precisamos nos preocupar nem com o nosso sustento, nem se vai ter ou se não vai ter. Se você confia no Senhor, certamente Ele vai prover a nossa necessidade. Porque Teu é tudo, Senhor, quanto há no céu e na terra. Porque Teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino. Tu te exaltastes
como chefe sobre todos. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu, Senhor, é o reino. Tu te exaltastes como chefe sobre todos. Riqueza e honra, força e poder, sobre tudo domina, força na tua mão, pois nos elegeu antes de criar o mundo, para sermos santos diante de ti, com grande humildade e amor. Para sermos santos diante de ti, com grande humildade e amor. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Estamos aqui, porque Deus nos predestinou. Porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Estamos aqui, porque Deus nos predestinou. Riqueza e honra, riqueza e honra, força e poder, sobre tudo domina, força na tua mão, pois nos elegeu antes de criar o mundo, para sermos santos diante de ti, com grande humildade e amor. Para sermos santos diante de ti, com grande humildade e amor. Amém. Vou vivendo a vida, buscando o bem viver, prolongar a vida, a Deus temer. Você quer ter dias prósperos, dias melhores, ter uma vida mais longa? Tema o Senhor, viva nos seus caminhos, confie no Senhor e tudo lhe irá bem. O que se foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: isto é novo, isto novo é, isto é novo, isto novo é. O que se foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer: isto é novo, isto novo é, isto é novo, isto novo é. Do que se tem ouvido há uma conclusão: é o temor de Deus a única opção. Guardar seus mandamentos é o nosso dever, pois Deus a todo homem vai juízo trazer. Do que se tem ouvido há uma conclusão: é o temor de Deus a única opção. Guardar seus mandamentos é o nosso dever, pois Deus a todo homem vai juízo trazer. Vou vivendo a vida, buscando o bem viver,
prolongar a vida, a Deus temer. Vou vivendo a vida, buscando bem viver, prolongar a vida, a Deus temer. Do que se tem ouvido há uma conclusão, é o temor de Deus a única opção. Guardar seus mandamentos é o nosso dever, pois Deus a todo homem vai juízo trazer. Do que se tem ouvido há uma conclusão, é o temor de Deus a única opção. Guardar seus mandamentos é o nosso dever, pois Deus a todo homem vai juízo trazer. Vou vivendo a vida, buscando bem viver, prolongar a vida, a Deus temer. Vou vivendo a vida, buscando bem viver, prolongar a vida, a Deus temer. Amém? Podem sentar, irmãos. Bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria poder revê-los novamente, estar nesse púlpito aqui, que tantas vezes frequentei, e é sempre, para mim é sempre algo novo, enche meu coração de temor e também de felicidade pelo grande privilégio que Deus tem me dado. Nesta manhã eu gostaria de trazer para os irmãos um trecho das Escrituras Sagradas que se encontra no livro do profeta Isaías. Capítulo 52, nós vamos ler a partir do versículo 13 e todo o capítulo 53. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmara a muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, qualquer a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes.
Por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Senhor Deus amado e eterno, nós estamos diante de uma palavra santa, perfeita. E aprove a Ti, Senhor, chamar pecadores imperfeitos para proclamá-la. Só dependemos do Senhor para essa tarefa tão gloriosa. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, esconde o mensageiro por trás da mensagem, para que a glória seja tão somente Tua. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é feita de muitos desafios, muitas decepções, muitas angústias, e muitas vezes nós somos tentados a desanimar, desistir. Em momentos onde somos cercados por todos os lados, nos perguntamos: onde vamos achar motivação para continuar? Onde eu vou encontrar motivação para continuar indo à igreja, para continuar servindo a Cristo, para continuar trabalhando na sua obra? Onde achar motivação? Eu acredito, irmãos, que há uma verdade gloriosa nas Escrituras, que pode se resumir em uma frase, e é suficiente. Ela traz uma verdade suficiente para acalmar o nosso coração e nos dar toda a motivação necessária. Deus me ama. Deus me ama. Essa é uma verdade gloriosa, que está nas Escrituras, e ela é suficiente para animar o nosso coração. E eu quero tratar deste tema sublime e glorioso à luz de um texto sublime e glorioso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, que é esse texto que está no livro do profeta Isaías, que começa no versículo 13 do capítulo 52. Esse texto ele é glorioso porque ele nos pega pela mão e nos leva aos pés da cruz, onde nós encontramos o Deus que deu a si mesmo por amor de um povo rebelde. A passagem que nós vamos nos debruçar nesta manhã, ela já foi descrita por um grande pregador do passado como a Bíblia em miniatura, o Evangelho em sua essência. E quando eu leio esse trecho do livro do profeta Isaías, a impressão que eu tenho é que Isaías escreveu aos pés do Gólgota, aos pés da cruz. O Espírito de Deus nos leva àquele lugar mais uma vez, e não a outro lugar, ou qualquer canto das Escrituras, que tenhamos tantos detalhes sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que toda a Escritura ela está manchada pelo sangue. Mas nesta passagem, de maneira particular, como disse Lutero, nós podemos ver o derramamento do sangue. Como crentes, nós não podemos ler esta passagem sem sentir, de alguma forma, que nós estamos entrando ou pisando em Terra Santa. O pano de fundo por trás de Isaías 52 e 53 é a alienação e a rebelião de Israel. Eles estavam se afastando do Senhor
e Deus então envia o seu profeta para anunciar os juízos que viria sobre eles. Em decorrência desse afastamento, primeiro viria a Síria, depois a Babilônia, e iria arrasar aquela nação. Mas o juízo não iria durar para sempre. Deus anuncia um libertador. Deus iria levantar um homem chamado Ciro da Pérsia, que traria uma libertação, mas essa não seria uma libertação plena. Era apenas uma libertação do cativeiro babilônico. Porque, na verdade, o profeta Isaías, ele traz a figura de um libertador muito maior. Um libertador inusitado, que viria libertar definitivamente a Israel de Deus. O capítulo 52, do versículo 13 a 15, nós temos ali o anúncio desse servo. Ele vai dizer que este servo ele irá proceder com prudência, ele será exaltado e elevado, será muito sublime, mas ao mesmo tempo ele diz que este servo deixará muita gente espantada, porque ele será muito desfigurado. Ele causará admirações às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Falando aqui dos reis gentios, ou seja, os outros povos, seriam impactados por este servo. E no capítulo 53, nós temos a descrição desse servo e a sua obra. Em primeiro lugar, nós precisamos saber quem é esse servo. A pessoa é descrita aqui como braço do Senhor, porque ele começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, no versículo 1 do capítulo 53. Essa pessoa aqui é o mesmo que ele vinha falando nos capítulos anteriores, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50. O que é dito aqui acerca da obra e do caráter, da natureza deste servo, já foi descrito naquelas passagens. Não há nada inusitadamente novo aqui. O servo toma sobre si o pecado de Israel, e como o bode expiatório que está registrado lá no livro de Levítico, particularmente no capítulo 16, versículo 22, ele leva embora, leva consigo o pecado daquele povo. Aqui está alguém que, por meio de quem a aliança que havia sido quebrada seria restaurada. Alguém por meio de quem os gentios veriam a luz. Não há dúvida de que aqui se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os rabinos se apressaram em dizer: não, isso aqui é sobre a própria nação de Israel. Mas note que este servo é alguém que entrega-se por o pecado de outro. Como Israel vai se entregar pelo pecado de outro? Sendo que o próprio Israel precisava de alguém para substituí-lo. É óbvio que isso não se aplica à nação de Israel, mas à pessoa de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João estão de acordo com a identidade real deste servo sofredor. Nós não temos tempo para ir para as páginas do Novo Testamento e demonstrar isso. Basta-nos apenas nos lembrarmos do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, onde o eunuco pergunta a Filipe: quem é esse servo sofredor? E Filipe, sem titubear, ele diz: é Jesus de Nazaré. Lá em Lucas, no capítulo 22, Jesus mesmo resolve esse dilema. E ele aplica a si mesmo as palavras que Isaías atribui ao servo. Ele disse: certamente isso cumpre-se em mim. O servo sofredor nesta passagem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Note que ele começa então a descrever a aparência desse servo que não será levado em consideração. Ele diz aí a partir do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai dizer que as pessoas vão olhar para o servo e não vai compreender, vai rejeitá-lo. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é uma pergunta retórica. Diz: ninguém.
quis prestar atenção. Ninguém quis dar ouvido ao servo. Aqui, as expectativas humanas, ela é revelada quando o servo vai surgindo, então, os homens esperavam que viesse, então, um rei glorioso para libertar Israel. E quando ele vem em fraqueza, ele é desprezado. Assim como os homens esperam que a reconciliação com Deus, para que alguém possa de fato ser restaurado, precisa de algo glorioso, algo pomposo à vista dos homens. Mas os homens são salvos em fraqueza, por meio da mensagem da cruz. E obviamente esse servo foi desprezado. Ninguém creu. Porque a parte da iluminação do Espírito Santo, ninguém é capaz de discernir o servo, olhando apenas com base na observação humana. Como é que um bebê nascido no estábulo de uma pequena cidade poderia abalar o império? Como é que um homem chegando para o grande pregador do momento, pedindo para ser batizado, pode ser o Salvador do mundo? Não, não é isso que os homens pensam acerca de um libertador. Estiveram esperando um rei, um guerreiro, liderando uma grande parada triunfal. Porque os olhos humanos, eles se enchem, eles ficam satisfeitos com o esplendor superficial. Mas diz o profeta Isaías que não teve nada disso. Diz que esse servo, ele veio subindo como renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámos-los, mas nenhuma beleza havia que o agradasse. Ele não era atraente. Era como uma raiz em uma terra seca. Ao invés dele entrar em cena como um poderoso carvalho, uma árvore frutífera em plena florescência, ele surge como um renovo. Uma árvorezinha recém-nascida, um broto, uma raiz exposta, que poderia ser decepada a qualquer momento, como uma pequena planta, degladiando pela vida em um solo seco. Uma pessoa sem atrativos físicos, aparecendo em uma terra falida. Quando lemos esses versos, nós nos lembramos das vozes lá no Novo Testamento. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Os próprios irmãos e mãe achavam que ele estava louco. Não havia aparência nem formosura. Era um homem muito comum. Se tivesse uma pintura do Salvador junto com os seus discípulos, se tivesse um pintor na época que o pintasse, nós teríamos dificuldades em reconhecê-lo. Porque era um homem comum. Não havia nada de diferente. A não ser pelo fato de que ele era desprezado. Diz aí no versículo 3. Ele era desprezado, do mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Ele sabe exatamente o que é o sofrimento. Passou por grande sofrimento. O Rei da Glória, que desceu da sua glória para sofrer entre pecadores. E isso iria terminar em uma morte horrenda. As expectativas dos homens a respeito do Salvador falhou. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer, a partir do versículo 19, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não torno Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus e loucura para os gentios. Pois pelo desígnio de Deus, o Evangelho
traz uma mensagem que decepciona o mundo, mas uma mensagem poderosa e suficiente para salvar. A partir do versículo 4, nós vamos ver aí a razão do sofrimento do servo. Isaías nos diz aí que ele carrega sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Diz aí, levou sobre si as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, os homens olhavam para ele e pensavam assim: ele está recebendo o justo juízo de Deus. Como os amigos de Jó olhavam para Jó e diziam assim: Jó, você deve ter feito alguma coisa para merecer isso. As pessoas passavam pela cruz e olhavam para o Senhor Jesus Cristo e diziam assim: este deve ter feito alguma coisa terrível. E Isaías diz: não, ele sofreu por nós. Esta é a razão real do seu sofrimento. Embora os homens não reconheçam isso, à primeira vista o sofrimento do servo pudesse então parecer que ele tinha alguma culpa, mas de fato era resultado dos nossos pecados. Ele sofreu por nós. Aqui descobrimos que esse sofrimento imensurável foi por pecadores como eu e como você. Todo o abandono, toda dor, por pecadores como eu e como você. Ele sofreu pelos nossos pecados. Note as diversas e numerosas referências aos nossos pecados nesta passagem: enfermidades, dores, transgressões, iniquidade. Essa é a parte com a qual entramos nesse drama da redenção, com a nossa culpa. Conta-se a história de que um furacão, quando o furacão Andressa passou em uma cidade dos Estados Unidos, destruiu muitos edifícios e casas que estavam no seu caminho, e depois que tudo parou, um silêncio se fez, e uma jovem mãe saiu do abrigo com o seu filho, e o seu filho, olhando tudo aquilo em volta, a casa toda despedaçada, tudo ao redor quebrado, a primeira reação do filho foi olhar para a mãe e dizer assim: mãe, não foi eu. Esta é a nossa atitude. Isaías sabe disso e por isso ele se apressa para dizer: a culpa é nossa. Ele sofreu por nossa culpa, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Pelas nossas transgressões. Somos responsáveis. E as nossas enfermidades ele carrega. É as nossas transgressões. O profeta diz que cada um se desviou pelo caminho. Todos se desviaram pelo caminho, todos pecaram. Um teólogo do século XIX, Horácio Bonan, ele captura a nossa responsabilidade e o sofrimento do Salvador com estas palavras. Ele diz: foi eu que derramei o sangue sagrado, eu lhe cravei na cruz, eu crucifiquei ao Cristo de Deus, eu me uni aos zombadores, de toda a multidão que lhe rodeava, eu sinto que eu era um deles, e neste ruidoso som de vozes que levantavam, eu reconheci a minha voz, e ao redor da cruz, eu vejo uma multidão zombando daquele que sofre, e a minha voz segue soando como se eu estivesse zombando sozinho. Ele sofreu pelos nossos pecados. Martinho Lutero dizia que todos nós andávamos caminhando com os pregos da cruz nos bolsos. Somos responsáveis pelo sofrimento do servo sofredor. Mas ele não somente sofreu por causa dos nossos pecados, nossas transgressões, mas ele sofreu em nosso lugar. Diz aí no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele não sofre meramente em resultado dos nossos pecados, mas no lugar do seu povo. A linguagem usada por Isaías aqui, tomar sobre si, carregar, é uma linguagem do culto que nós encontramos registrado lá em Levítico. Ali o animal sacrificial, ele levava embora os pecados dos ofertantes, de tal modo que os ofertantes não podiam mais carregar aqueles pecados. O animal
não morria simplesmente porque o ofertante pecou, mas sim no lugar do ofertante. O ofertante que deveria ser fulminado, o ofertante que deveria ser imolado, o sangue do ofertante é que deveria ser derramado, mas é derramado o sangue do animal. Obviamente que esses animais apontavam para o nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que quando João Batista vê o Senhor, ele, então, pensando exatamente nisto, ele diz assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sofreu como nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Note os termos usados para nos mostrar essa realidade de substituição. Carregou o Filho de Deus quebrantado, castigo, chagas, posta sobre ele. Ele sofreu por nós, pelos nossos pecados, e ele sofreu como nosso substituto. Quando ele estava expiando os nossos pecados, conforme diz o versículo 6, ele sofria a ira de Deus Pai, que nós merecíamos. Ali o Deus Pai estava presente, mas somente em juízo. Ali ele estava completamente abandonado, em trevas. E quando ele clamou, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Nada foi ouvido, silêncio total. Imagine você que é pai, que é mãe, ver seu filho sofrendo por algo que você sabe que ele não fez. E ele dizer assim: papai, mamãe, me ajuda. E você virar as costas, negar. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor, em uma dimensão muito maior. Porque milhares e milhares de pecados estavam sobre ele. Milhares e milhares de inferno caindo sobre ele naquele momento. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós vemos também esse servo morrendo e ressuscitando para a nossa redenção. Versículos 7 a 9. Diz aí: designaram-lhe, aliás, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Nós podemos ver aqui a dimensão do amor do Pai, quebrantando o seu filho, ele expondo a dores o seu filho até o ponto de matá-lo. Olhamos para o servo que sofre de maneira inesperada e descobrimos aqui na cruz, numa cena que nos parece tão cruel, a maior manifestação de amor que jamais podemos encontrar em outro lugar. Encontramos o amor do Pai, revelado em um lugar inesperado e demonstrado de uma maneira inesperada. O amor de Deus por pecadores que mereciam a sua ira, de maneira assombrosa, impactante. Nós podemos ver o amor de Deus sendo revelado aqui nesses versos. Ao Senhor agradou moê-lo. Essa foi a vontade do Pai, quebrantar o seu filho. O servo oprimido, agora recebendo todo o juízo, recebendo um tratamento duro, não somente físico, mas espiritual. O servo não luta contra a sua sorte, ele se entrega voluntariamente, entrega a sua alma à morte. Aqui nós podemos ver o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo, levado ao matadouro como ovelha muda sem protestar. E mesmo sozinho, quando sentiu medo, tentado a desistir, ele levou até o fim o propósito do seu Pai. A missão era entregar a si mesmo. E foi exatamente isso que ele fez. Nós podemos ver o amor de Deus revelado aqui nesta passagem, o Pai quebrantando o Filho por você, castigando o Filho por você.
O pai matando o seu filho por um pecador, uma pecadora como você. E enquanto o filho estava ali na cruz, entre o céu e a terra, recebendo o juízo do Deus Pai, o Pai descarregando a sua ira completa, derramando todo o cálice da ira sobre ele, sem nenhuma gota de misericórdia, ele estava nos libertando dos nossos pecados. Não por um momento o Senhor Jesus Cristo sofreu, mas por um período de 3 horas, até que ele balbucia: meu Deus, por que me abandonaste? Ele já não pôde guardar silêncio debaixo da justa ira do Deus Pai, sendo quebrantado pelo Pai, proclamando as palavras de maior agonia de toda a história, que ecoa por todo o universo. Por quê? Por amor ao seu povo. Mas nós temos aí finalmente o resultado do sofrimento deste servo. Diz aí, versículo 10, que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, todo sofrimento, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou, foi para trazer de volta aqueles que eram inimigos, para reconciliar o seu povo com Deus. O amor do Pai aqui revelado no quebrantamento, na morte e na ressurreição do Filho. Sinclair Ferguson, ele captura isso de maneira muito efetiva quando ele escreve: quando pensamos em Cristo, expirando sobre a cruz, podemos ver o amor de Deus. O que é que Deus fez com o propósito de nos ganhar novamente para Ele? Quase chegamos a pensar que Ele ama mais a nós do que a seu próprio Filho. Quase chegamos a pensar que ama mais a nós e que amou mais a nós do que o seu Filho, ao vermos Ele quebrantado ali. Chegamos a pensar que Deus amou mais a nós. Como eu posso medir esse amor? Mas o Pai está dizendo para mim e para você: eu amo assim. A cruz, então, é o coração do Evangelho. É o que transforma o Evangelho em uma boa notícia. Cristo morreu por pecadores. Se pôs em nosso lugar diante do trono do grande juiz. Ele levou os nossos pecados. Jesus fez na cruz o que jamais nós poderíamos fazer por nós mesmos. Esta é a mensagem do Evangelho. Obviamente que esse texto é extremamente rico e nós não temos tempo para explorá-lo de uma forma que faça plena justiça ao texto. Entretanto, nós aprendemos aqui que reconhecer o amor de Deus por nós afeta toda a nossa vida. Ao fazer algo desta natureza na cruz, Deus nos convence do seu amor. E se você não está convencido disso, você está em grande perigo. Se você não está convencido de que Deus o ama pessoalmente, de maneira particular, se você pensa que Deus tolera você, se você pensa que Deus apenas olha para você e pensa assim: bom, eu vou suportar você por mais um tempo. Se você não está convencido do amor de Deus, isso vai afetar toda a sua vida cristã. Porque você passa a ser vulnerável ao legalismo. Passa a pensar sempre que a condenação está rondando a sua vida. E você não encontra a motivação correta
para viver a vida cristã, viver em santidade. E, obviamente, quando as coisas ficarem difíceis, você vai cair em um profundo desânimo. Eu quero terminar dizendo para você que não desanime nunca. Não desanime nunca. Se você encontrou razões para desanimar, e eu sei que sim, nós encontramos muitas razões para desanimar. Eu vou lhe dar somente uma, que é suficiente para você nunca mais cair em desânimo profundo. Se você é cristão, você é amado por Deus. Ele te concedeu o privilégio de participar nesta grande obra que Ele está fazendo, fazer parte da igreja. Porém, lembre-se que o grande objetivo de Deus não é nos tornarmos servos bem-sucedidos. O grande objetivo de Deus é nos conformar segundo a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E Ele fará isso por mim e por você, apesar de nós, porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. E para Deus nos amar, nós não precisamos nos mover a nenhum centímetro, nem para a esquerda, nem para a direita. Ele simplesmente nos ama. Você não precisa ser bem-sucedido aos olhos do mundo, ou até mesmo da igreja, para Deus lhe amar. Você não precisa ser mais eloquente, você não precisa ser mais inteligente, mais poderoso ou qualquer outra coisa. Ele simplesmente te ama com amor incondicional e imutável. Eu olho para mim mesmo e reconheço. Eu sou impuro, tão injusto, tão ignorante. Eu sei tão pouco sobre Deus e me envergonho disso. Mas eu também sei que a minha felicidade, a minha segurança, a minha paz não vem do meu desempenho, mas vem daquilo, não daquilo que eu posso fazer, mas vem daquilo que Deus fez em Cristo por mim. O meu conforto, a minha alegria, a minha paz, vem do que Deus fez por mim na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Do Cristo de Deus, do servo sofredor. Se você é cristão, você precisa estar convencido de que Deus não irá permitir que outra fonte do amor, você possa encontrar outra fonte do amor, que não seja a graça dEle, a misericórdia dEle. Se não desviarmos disso, se começarmos a pensar que, Deus me ama porque eu sou um bom crente, porque eu sou uma pessoa que estou sempre na igreja, eu sou uma pessoa amada pelos demais, Deus me ama porque afinal de contas eu nunca dei motivo para escândalo. Tudo isso é muito bom, mas se você pensa isso, Deus irá providenciar um meio para que você seja convencido de que não são seus méritos que leva Deus a amá-lo. Deus pode, por pouco tempo, entregar você ao seu próprio coração, para que você possa ver que sem Ele, nada você pode fazer. Tudo depende dEle. Os nossos fracassos na vida cristã, muitas vezes são usados por Deus, para nos levar àquele ponto que chegamos e falamos, meu Deus, o que eu tenho eu no céu além de Ti? O que eu tenho eu na terra além de Ti? Deus começa a nos mostrar que não é o nosso ativismo que nos torna amado por Ele. E você precisa sair daqui hoje sabendo disso, se você ainda não sabe. Sua paz, segurança e alegria não vem do seu desempenho, mas pela obra consumada do servo sofredor. O amor de Deus por você está fundamentado em uma só pessoa, na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus por mim está fundamentado em Cristo. Só assim você não vai desanimar. Só assim a sua segurança, a sua alegria, a sua paz serão sólidas como uma rocha. Enquanto a sua alegria, a sua segurança e tudo mais vier do seu desempenho, você passará o resto da sua vida desanimado, a cada dia mal. Quando meditamos em textos como esse,
nós temos que chegar à conclusão de que somos profundamente, eternamente, perfeitamente amados. Deus me ama, como diz Calbart. Esta é a verdade mais profunda das Escrituras Sagradas. Isso é suficiente. Se você é crente e está desanimado, saiba disso. Deus te ama. Alguém já disse que a maior prova de fé é quando alguém é capaz de ressuscitar o morto. Mas isso é um erro, uma mentira. Isso não é verdade. O maior ato de fé é você olhar para o espelho, à luz da palavra de Deus, você enxergar todas as suas falhas, todos os seus pecados, todas as suas deficiências, todos os seus fracassos, e dizer: Deus me ama, exatamente como Ele disse que me ama. Esta é a maior prova de fé. Ele realmente ama você. Se você está em Cristo, você pode sempre andar com segurança. Isto é grandioso. Eu sei que os legalistas não gostam disso. Os legalistas não gostam disso. Mas para alguém como eu, isto é maravilhoso, porque é para alguém que nunca foi campeão em nada, que nunca foi capaz de fazer tudo certinho. Para um fraco, esta é uma mensagem fantástica. Isaías 53 é explicado em Romanos 3:23. Abra sua Bíblia, nós estamos nos caminhando para o final. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, punindo nossos pecados, porque como Deus é bom, Deus não pode fechar os olhos para o mal, Ele tem que punir os pecados, justo, punindo nossos pecados em Cristo, e justificador daquele que tem a fé em Cristo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Aqui está o coração do Evangelho, a passagem mais grandiosa das Escrituras. O que se pode dizer de Isaías 53, pode-se dizer de Romanos 3. Se você leu ambas, entendeu e meditou nela, você encontrou nela a maior de todas as verdades. Que a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa paz, vem do que Deus fez por mim em Cristo, na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que, eu quero terminar dizendo para aqueles que não são cristãos, que não têm demonstrado culpa pelo sofrimento do servo. Eu quero dizer que você também é culpado. Eu quero dizer que você não está debaixo do amor de Deus, mas do juízo de Deus. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa ver o Evangelho que lhe foi revelado nesta manhã e correr para esse Salvador e encontrar vida. Arrepender-se dos seus pecados, transferir a confiança que você tem em si mesmo para o servo sofredor e desfrutar desse grandioso amor. Que Deus abençoe. Meus irmãos, o culto ao Senhor também, o povo do Senhor expressa sentimento de gratidão a Deus, pela sua fidelidade, pela sua bondade para com o seu povo, pelo sustento que Deus tem nos dado. E com esse sentimento de gratidão, os irmãos também trazem à casa do Senhor os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento
na casa do Senhor. Nesta oportunidade, eu peço irmãos colocar de pé, vamos entoar o hino número 137, abrigo temporal. É a oportunidade que os irmãos colocam no gasofilaço os dízimos e as ofertas. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Faz as forças dar vigor, descanso na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Alcoradouro singular, firmeza na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo o mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. A ti toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, Senhor. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelo cuidado que tu tem para conosco, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque ela é doce, que nós possamos, meu Pai, meditar nessa palavra maravilhosa que ouvimos hoje de manhã. Abençoa cada dia a vida do pastor Josué, de sua família. E te peço também, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas, Deus, que tu possa vir orientar aqueles que vão administrar. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Recebeis, irmãos, agora a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. A Deus supremo, benfeitor, anjos e homens, deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o